alcoolismo. Meu nome é Ronaldo, eu sou uma pessoa dependente do álcool. Estou aqui nessa casa para me reabilitar em busca da minha recuperação. É a terceira vez que eu passo pela casa como interno. Eu comecei a minha adicção muito jovem ainda, mas consegui ainda me formar. Eu tenho curso universitário, sou cirurgião dentista. E nessa caminhada toda, houve muitas perdas na minha vida em decorrência do meu uso abusivo do álcool, onde eu consegui perder minha família, o respeito dos meus filhos, da sociedade, a completa derrota profissional, a derrota como ser humano. Mas ao mesmo tempo, eu tenho para comigo mesmo um carinho muito grande, e por esse motivo é que eu estou fazendo tudo o que for necessário para que eu consiga controlar a minha doença, que é uma doença progressiva, incurável e fatal. E eu sei que, não podendo curá-la, mas eu posso estagná-la, assim como um diabetes ou uma doença qualquer que pode ser estacionada. Entre as drogas lícitas, ou seja, as drogas que são vendidas e comercializadas livremente, o álcool é a droga que mais gera problemas, em geral, dentro das instituições, né? Ou seja, dentro das universidades, com o abuso, e não necessariamente as pessoas são dependentes, mas elas, em algumas situações, elas usam excessivamente, né? Elas tomam um porre, e isso muitas vezes gera violência, gera acidentes, gera inclusive mortes, muitas vezes ligadas à direção. O álcool, querendo ou não, hoje ainda é a droga mais consumida no país, né? De cada 100 dependentes químicos que eu atendo e familiares, eu posso afirmar para você que 90 tiveram como entrada o álcool, né? Ao longo da minha carreira, acompanhei a degradação de muito jovem atleta pelo vício, principalmente o vício do álcool. Jogadores que ficaram na noite, jogadores que beberam demais, alguns famosos. Não é bom citar nomes, mas foram muitos que diminuíram o tempo e a extensão das suas carreiras. Na clínica que eu dirijo, o Recanto Maria Tereza, a maioria dos pacientes que lá são internados são dependentes do álcool, que produz também muito problema de acidente, de violência doméstica, de problemas no ambiente de trabalho, acidentes de trabalho. Então o álcool sempre deve ser considerado quando se fala em droga, embora no nosso imaginário, muitas vezes, isso não esteja presente. Não importa qual seja o tipo de comemoração. Pode ser um aniversário de criança, de adolescente ou adulto, uma festa de batizado, um encontro de amigos ou mesmo um almoço em família. Na maioria dessas ocasiões, sempre encontramos uma grande variedade de bebidas alcoólicas. O primeiro contato com álcool foi logo de pequeno, de 13 para 14 anos, né? É sempre aquela velha história, um primeiro golinho, né? Você acaba experimentando em casa, vendo um outro familiar mais velho que ingenuamente também às vezes oferece para a gente experimentar, né? Que não vai fazer mal, só um golinho. A ingestão de bebidas alcoólicas se dá principalmente porque as pessoas estão em busca da sensação de euforia e desinibição que o álcool provoca quando ingerido em pequenas doses. Bem, o álcool, em primeiro lugar, entorpece a pessoa e ele não consegue controlar as suas emoções. Então, por exemplo, se uma pessoa que é tímida, ele vai encontrar com o álcool uma libertação em um primeiro momento, mas depois ele não controlará suas emoções e passará a ter atitudes ridículas, agressivas, depressivas. Por exemplo, chorará muito ou não conseguirá discutir, ele partirá imediatamente para a agressão, e cada vez este tipo de comportamento vai se acentuando mais.
Embora faça parte de nossa cultura e a maioria das pessoas possa ingerir bebidas alcoólicas sem ter problemas com isso, é importante lembrar que a bebida não deve ser a grande responsável pela possibilidade de nos divertirmos e que, se por acaso não podemos beber, isso não significa que não vamos nos divertir. Além disso, existem vários problemas associados à ingestão excessiva de álcool, situação bastante comum, principalmente nas festas e comemorações. Mas como foi que o homem começou esta associação com o álcool? Bem, esta história tem início há muito tempo atrás. Durante a história da humanidade, sempre teve substâncias que fizeram parte de rituais e de uma maneira que o ser humano buscasse uma alteração do estado de consciência. O álcool, por exemplo, a história do álcool começa mais ou menos em torno do ano 5000, no Egito, tem alguns registros, tudo, e depois se disseminou através da Europa, com vinhos fermentados, e depois com método de destilação, onde você conseguia obter um nível de alcoólico maior nas bebidas, né? Registros arqueológicos revelam que os primeiros indícios sobre o consumo de álcool pelo ser humano datam de 6000 a.C. A ideia de que o álcool era uma substância divina também é antiga e pode ser encontrada em diversos exemplos na mitologia grega. Inicialmente, as porcentagens de álcool nas bebidas eram baixas, pois o vinho e a cerveja, por exemplo, eram produzidos basicamente através da fermentação. Com o passar do tempo, a concentração de álcool aumentou e novas bebidas apareceram na Idade Média, com o conhecimento do processo de destilação, trazido pelos árabes para a Europa. As bebidas destiladas passaram a ser consideradas substâncias capazes de curar vários males de saúde e trazer alívio à dor. Um fato curioso é que durante muito tempo as mulheres foram proibidas de tomar vinho, interdito do qual testemunham também os relatos bíblicos. Com a Revolução Industrial, verificou-se um aumento da oferta de bebidas alcoólicas, o que gerou um aumento no consumo e de pessoas com problemas relacionados ao uso dessa substância. Atualmente, o álcool é consumido em grande quantidade e livremente em quase todos os países do mundo. Está presente na maioria das festas e rituais religiosos e é a substância de abuso que a maioria dos adultos usa periodicamente durante boa parte de suas vidas. Então o álcool, nesse sentido, é uma droga muito antiga, conhecida, divulgada e a droga mais difundida e com o consumo muito difundido, e o Brasil é um dos países onde o álcool é mais barato no mundo. O Brasil, infelizmente, ainda é um país onde com $0,5 se compra uma garrafa de pinga. Basta ser em qualquer bar, você vai ver que é mais barato uma garrafa de pinga que uma garrafa de água. Então isso faz com que o consumo no Brasil seja muito elevado, o álcool. Tudo começa com um copinho. Depois você dá uns peguinhos num baseadinho. Aí pinta uma carreirinha, 2, 3. Na hora em que você percebe, o álcool efetivamente tem sido a grande porta de entrada para drogas. Não se engane, não pense que é maconha ou outra coisa. A bebida alcoólica, cerveja é bebida alcoólica e leva ao alcoolismo. O álcool é uma droga. A pessoa fica dependente do álcool. O alcoolismo, o cidadão fica dependente e vai se arrasando, e não tem como sair, tem dificuldades de sair. Então qualquer tipo de coisa que fuja da normalidade, que atinge o espaço do anormal,
não deve ser cuidada por ninguém que tenha um pouco de consciência. Nunca seja usuário da droga. A droga é droga, e sendo droga não resolve nada. É bom, como eu disse, estudar, alimentar-se, praticar esporte, ser saudável, para ter uma mente sã também e enfrentar as dificuldades do dia a dia que todos enfrentam no mundo inteiro. Droga, de lado, fora. Você sabia que os orientais em geral têm dificuldade de metabolizar o álcool? Isto significa que nessa população está aumentada a probabilidade de, ao ingerir bebidas alcoólicas, aparecerem sintomas como enrubescimento da face, ou seja, rosto avermelhado, dor de cabeça e um mal-estar geral. Como o álcool age no corpo? Bom, o álcool ele é uma molécula muito simples em termos estrutural, onde não existe barreiras para o álcool, ou seja, ele passa a ser ingerido e ele já é absorvido diretamente na boca. E então praticamente não existe barreiras. O álcool ele se dissemina, ele se distribui pelo corpo todo, e existe no tubo digestivo a absorção da boca, ela vai direto para o coração. E a absorção intestinal e estomacal passa pelo fígado, onde sofre um efeito de primeira passagem, onde já passa a ser metabolizado. O álcool é um exemplo de uma droga depressora. Ela faz que as funções cerebrais funcionem mais lentamente. Aí as pessoas perguntam, mas quando eu uso álcool, a primeira coisa que eu fico é eufórico. Assim, existem no nosso cérebro várias funções. Uma delas é de inibição. E essas funções inibitórias, ou seja, que controlam o comportamento, são as primeiras a serem atingidas pelo álcool. Então isso significa que o álcool ele inibe inicialmente as funções inibitórias, então dá uma sensação de euforia. Mas se você, por exemplo, for aumentando a dose, começar a beber mais, você vai ver que ao invés da euforia, você vai começar a ficar sonolento, torporoso, com dificuldade de ficar acordado, lentificado, e aí sim pode até chegar a um coma. Isso significa que o cérebro está todo sendo deprimido ou está funcionando de uma forma mais lenta. O álcool é um depressor do sistema nervoso central que provoca uma desorganização geral dos impulsos nervosos. Esta substância age diretamente em diversos órgãos, tais como o fígado, coração, vasos e na parede do estômago. Logo após a ingestão de bebidas alcoólicas, podem aparecer sensação de euforia, de desinibição, de bem-estar, diminuição da crítica, hilaridade e loquacidade, ou seja, maior facilidade para falar. Estes fatores geram um clima sociável e receptivo, embora já estejam presentes certos graus de falta de coordenação motora e prejuízos nas funções sensoriais. Eu ficava mais alegre, eu nunca fui agressivo, né, com álcool, nunca me despertou agressividade. Muito pelo contrário, eu dizia que gostava de todo mundo, abraçava todo mundo, assim. Eu me sentia mais solto, né, eu fazia coisas que eu não tinha coragem de fazer sem estar sob efeito do álcool, no caso, né. Com o passar do tempo, caso a pessoa continue a beber, começam a aparecer efeitos como piora da incoordenação motora, a fala torna-se pastosa, os reflexos tornam-se mais lentos, o andar torna-se cambaleante, há prejuízo na capacidade de raciocínio e concentração, e nos níveis mais acentuados de consumo aparecem sonolência, sedação, náuseas, vômito, visão dupla e, em casos ainda mais graves, o coma. No entanto, é importante saber que os efeitos do álcool variam de intensidade de acordo com as características pessoais. Por exemplo, uma pessoa acostumada a consumir bebidas alcoólicas sentirá os efeitos do álcool com menor intensidade quando comparada com uma outra pessoa que não está acostumada a beber. Isto se deve também ao fato do álcool induzir a tolerância, ou seja, a necessidade de quantidades cada vez maiores da substância para que se produza o mesmo efeito obtido inicialmente com pequena quantidade.
Então, cada vez ele vai necessitar mais desse álcool para superar a depressão ou a vergonha que ele tem do próprio uso. Então, cada vez que ele usa mais necessidade ele vai ter. Um outro exemplo está relacionado à estrutura física. Uma pessoa com uma estrutura física de grande porte terá uma maior resistência aos efeitos do álcool. Você sabia que há diferenças entre homens e mulheres no que se refere à absorção do álcool? As diferenças entre homens e mulheres são atribuídas a vários fatores. Um deles é que as mulheres têm maior proporção de gordura no corpo, o que faz com que o álcool atinja maiores concentrações no sangue. Assim, as mulheres absorvem maiores quantidades de álcool quando comparadas aos homens. Isto significa que se um homem e uma mulher ingerirem a mesma quantidade de bebida alcoólica, a mulher sentirá os efeitos do álcool mais rapidamente. Nem todo mundo que bebe é alcoolista. Existem pessoas que bebem socialmente, mas mesmo entre aquelas que bebem socialmente, pode acontecer de perderem o controle, beberem muito e ficarem bêbadas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aí eu comecei a voltar a beber normalmente, socialmente, como se diz, mas esse socialmente começou a ser dia por dia, hora por hora, minuto a minuto, já não havia mais controle. Os resultados disso é a perda familiar, perdi esposa, 2 filhos maravilhosos que eu tinha, distanciaram-se de mim. Depois tive um acidente também por causa do álcool, eu fiquei praticamente paralítico de uma perna esquerda e não encontro mais trabalho, então o resto foi só álcool, era álcool, de manhã, de tarde, de noite, não tinha mais motivo para viver. O importante é ficar atento se isto está acontecendo com frequência e, caso perceba que sim, procurar um profissional de saúde. O que significa beber socialmente? Beber socialmente significa beber em quantidades que não tragam prejuízos à vida da pessoa, tanto no que se refere à saúde como no que se refere às relações sociais, o que inclui as relações familiares, de trabalho, com os amigos e consigo mesmo. Então o álcool, ele também é muito destrutivo. As pessoas dizem, o álcool pode, porque o álcool é social. Mas o álcool destrói as pessoas da mesma forma como as outras drogas, porque é droga. O álcool é droga. Intoxicação. A intoxicação é o uso nocivo de substâncias em quantidades acima do tolerável pelo organismo. Os sinais e sintomas da intoxicação alcoólica caracterizam-se por níveis crescentes de depressão do sistema nervoso central. Inicialmente, há sintomas de euforia leve, evoluindo para tonturas, andar cambaleante e incoordenação motora, passando à confusão e desorientação e atingindo graus variáveis de anestesia, entre eles o coma. A intensidade da sintomatologia da intoxicação tem relação direta com a alcoolemia, ou seja, a quantidade de álcool no sangue. O desenvolvimento da tolerância, a velocidade da ingestão, o consumo de alimentos e alguns fatores ambientais também são capazes de interferir nessa relação. Algumas coisas podem alterar a ação do álcool no corpo. Por exemplo, a presença de alimentos no estômago diminui a velocidade de absorção. Vale lembrar que as bebidas frisantes e licorosas são absorvidas com maior rapidez. Você sabia que o álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo admitido e até incentivado socialmente? A sociedade
ela já absorveu de tal maneira o conceito que é vendido pela mídia que está muito difícil de reverter esse processo, né? Mas é importante destacar que o uso excessivo pode trazer uma série de problemas como acidentes de trânsito e violência, e que o uso frequente, dependendo da quantidade e de fatores biológicos, psicológicos e sociais, pode levar à dependência. Em termos de lesões orgânicas e estatisticamente, o álcool é a droga que está mais relacionada com internações psiquiátricas, mortes e acidentes. É uma droga, como eu já disse, muito difundida, de fácil acesso, portanto, ela gera muito ônus social nesse sentido. E acaba que praticamente todos os acidentes de carro, quando tem falha humana, cerca de quase 90% tem álcool envolvido. E mesmo os corpos que chegam no IML, por exemplo, fizeram um estudo uma vez que quase também 90% dos corpos que chegam tem ou estão com álcool ou tem traços de álcool no sangue. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, você. E você vai perceber que o trabalho que eu faço, que é conversar com as pessoas, pode ajudar seu filho a ficar longe das drogas. Diálogo é muito importante. Quando você não dá atenção a ele, a relação fica assim, distante. E aí não dá pra entender o que ele está sentindo e pensando. Quando a gente chega perto, o relacionamento fica mais intenso. Ponha olho no olho, escute, compreenda, respeite os sentimentos. Quanto mais próximo você ficar do seu filho, mais as drogas vão ficar longe dele. Diálogo e carinho, e ele vai fazer assim, pras drogas. Uso crônico, alcoolismo. Quando acabou o meu casamento, eu fui morar sozinha, aí eu começava a beber em casa, já resolvia sair. Aí eu ia pra padaria, a princípio pra padaria, bares, né? E com aquela ilusão que ia encontrar o amor da minha vida num bar, né? A princípio eu gostava de beber sozinha num canto, eu saía sozinha mesmo, é lógico que eu ia conhecendo pessoas. Até o ponto de beber tanto, de dormir na mesa, né? E exposta a um risco tremendo, né? A utilização frequente de bebidas alcoólicas associada a determinados fatores biológicos, psicológicos e sociais pode favorecer o aparecimento da síndrome de dependência ao álcool, também conhecida como alcoolismo. O alcoolismo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença e atinge 10% da população adulta brasileira. Tem pessoas que podem beber num domingo, sabem a hora de voltar para casa. Eu, por exemplo, não sei a hora de voltar para casa. Se eu for beber agora, vai ser um caos. Eu vou voltar no dia seguinte, depressiva, com problemas físicos também, né? Não só emocionais. Passar da ingestão moderada de bebidas alcoólicas à problemática acontece gradualmente e, em geral, leva alguns anos. A dependência se caracteriza pelo desenvolvimento da tolerância, ou seja, há a necessidade de quantidades cada vez maiores da substância para que se produza o mesmo efeito obtido inicialmente com pequenas quantidades. Foi uma coisa que foi indo e progredindo, até que chegou ao ponto que eu não tinha mais amor próprio. Até que chegava ao ponto de eu acordar 3, 4 horas da manhã para procurar um lugar aberto para beber. Porque o café da manhã meu era esse. O café da tarde era esse, o almoço era esse, a noite era isso. Além disso, observa-se o aumento da importância do álcool na vida da pessoa, a falta de controle sobre o quanto vai beber e aparece a síndrome de abstinência, ou seja, ao ficar sem beber, a pessoa apresenta vários sintomas desagradáveis que desaparecem quando a pessoa ingere bebida alcoólica novamente. E a abstinência do álcool, espero que quem nunca tenha sentido, que nunca sinta, porque é terrível. Você não consegue nem tomar um copo de água sem se derramar toda a água pelo corpo. Você treme dos pés até a cabeça, você não tem apetite, você tem ânsia, a sua visão é embaralhada, você tem pontadas na cabeça.
O teu corpo, você pode tomar 20 banhos por dia que você continua com aquele odor. Você exala o álcool pelo corpo. É uma degradação terrível, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. A abstinência pelo álcool tem início de 6 a 8 horas depois que a pessoa que fazia uso crônico para de beber. Esta síndrome ocorre em diversos graus de severidade, sendo caracterizada por tremores, irritabilidade e insônia. Podem ocorrer também convulsões e, nas formas mais graves, o chamado delirium tremens, que se caracteriza pelo aparecimento de confusão mental e alucinações, sendo comum quadros de agitação. Uma pessoa dependente de álcool pode ainda apresentar problemas físicos tais como cirrose hepática, pancreatite crônica, desnutrição, comprometimento dos nervos das pernas e braços e impotência sexual. Podem ocorrer também alucinações auditivas, ideias de perseguição, perda de memória e a chamada demência alcoólica, que é o comprometimento global das funções psíquicas. Até que chegou ao ponto que eu não tinha mais amor próprio. Eu comecei a perder muita coisa, eu comecei a perder bons empregos, esposa, eu comecei a perder a confiança de amigos e familiares. Sabe, pessoas ficaram em situação terrível mesmo, chegaram a ficar na rua ou à beira da morte. Aquilo não é a vida, aquilo é a derrota total. É importante destacar que o alcoolista, com o passar do tempo, vivencia uma série de problemas relacionados ao consumo excessivo do álcool, principalmente em suas relações sociais, sejam familiares ou profissionais. É importante que alguém converse com ele quando ele não estiver alcoolizado e fale da necessidade de se procurar um tratamento. Você sabia que a ingestão, mesmo que de pequenas quantidades de álcool, afeta a coordenação motora e os reflexos, comprometendo a capacidade de dirigir carros? Várias pesquisas revelam que grande parte dos acidentes de carro é provocada por motoristas com níveis de álcool no sangue acima do permitido por lei para um motorista. Ingestão de bebidas alcoólicas e gravidez. Daqui a pouco eu vou receber a visita da pessoa mais importante do mundo. E para essa pessoa, eu arrumo aqui fora e cuido da nossa saúde aqui dentro. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. Porque dentro de mim mora um anjo. E enquanto ele estiver aqui, esse é o seu paraíso. Atualmente, recomenda-se que as mulheres grávidas não tomem bebidas alcoólicas durante a gravidez. Isso porque não se sabe ainda qual é a quantidade segura para que o bebê não tenha problemas. O uso de álcool durante a gravidez pode causar a chamada síndrome fetal alcoólica, que faz com que a criança nasça com uma série de problemas, dentre eles problemas de aprendizado, anormalidade física e comprometimento mental. A droga leva mesmo, destrói o cara, a pessoa, né? Quem está ao redor, né? A família, a esposa, os pais, né? Os entes queridos, quem tiver, é um furacão, né? Ele passa levando tudo, cara. E a pessoa que está no uso não tem noção disso, né? Tá curtindo o oba-oba, a vida vai passando e ele não se liga, né? O que acontece? Você sabia que as diferentes bebidas têm porcentagem diferente de álcool? Pois é. 350 ml de cerveja tem 5% de álcool. 150 ml de vinho tem 12% de álcool. E apenas 50 ml de bebidas destiladas tem 40% de álcool. Tratamento.
Mas é difícil, né? Muita coisa para encarar sem estar com um copo de bebida. Mas eu vejo que não é impossível. Muita coisa aí nesse meio tempo eu já consegui. Fico feliz mesmo por isso. Vejo que é possível. Me espelho nos meus colegas também que estão aí há 10 anos sóbrios. O que eles conquistaram, sabe? Pessoas ficaram em situação terrível mesmo, chegaram a ficar na rua ou à beira da morte e estão aí bem, então há uma esperança. No geral, as pessoas chegam ao tratamento após muitos anos de dependência do álcool e com muitos problemas associados ao consumo. Aqui vale aquela máxima: quanto antes se procurar o tratamento, melhor, mas também sempre é tempo de tratar-se. Eu sou um alcoólatra. Eu estou em recuperação há um bom tempo, mas eu vi completamente derrotado. Eu perdi família, eu perdi comércio, eu perdi o amor dos meus filhos. E quando eu cheguei completamente derrotado, destruído, sem perspectiva nenhuma de uma nova caminhada. E no decorrer do meu tratamento eu fui conhecendo que eu ainda poderia ser útil. Ninguém gosta de admitir-se alcoolista, pois na nossa sociedade, de forma geral, quando se pensa em um alcoolista, pensa-se em alguém fraco, vagabundo, sem caráter, e ninguém quer ser assim. Na verdade, o alcoolismo é uma doença e é tratável, não tendo nada a ver com o caráter da pessoa. Pode-se considerar um passo importante para o tratamento quando a pessoa reconhece que é dependente do álcool e que precisa de tratamento. Boa tarde, eu sou o Renê, um alcoólatra em busca da minha recuperação. Felizmente eu encontrei essa casa, esse caminho, que foi Deus que me colocou aqui, onde eu me sinto muito bem com os meus companheiros. Nós temos cerca de 30 internos também, todos procurando a recuperação. E hoje eu me sinto muito feliz, na força de Deus, de estar aqui nessa casa. E quero me recuperar. Ao tomar a decisão de tratar-se, o alcoolista encontrará uma série de possibilidades de tratamento. Não se pode dizer que um tipo de tratamento seja melhor que o outro, e sim que as pessoas são diferentes e se adaptam melhor a diferentes tipos de tratamento. Os tratamentos podem ser basicamente divididos naqueles que se baseiam na internação, como comunidade terapêutica, clínicas, hospitais, e naqueles em que o paciente não fica internado, como alcoólatras anônimos e tratamentos ambulatoriais. Existem ainda os tratamentos em que se utilizam remédios e aqueles baseados em psicoterapia ou laborterapia. É interessante esclarecer que em muitos centros de atendimento se combinam várias dessas possibilidades, ou seja, elas não são excludentes. E em todas as modalidades de tratamento é fundamental a participação da família ou de um membro dela. Eu me adaptei muito bem ao local, sabe? O trabalho deles aqui é uma coisa excelente, assim. Eles são um casal que moram aqui, né? Aqui na estância. Então a gente vive dentro de um clima familiar, assim, muito aconchegante, né? E são valores que são perdidos com o uso da droga, né? Os valores familiares, os valores afetivos vão ficando para trás mesmo com o uso de drogas, né? E aqui a gente resgata isso, né? Para que se possa avaliar melhor o tratamento do alcoolismo, é preciso compreender que ele é um processo, ou seja, leva um tempo e pode ser que nesse meio tempo a pessoa tenha uma recaída. A recaída é quando a pessoa volta a beber no mesmo padrão que bebia antes. Isso acontece muito durante o tratamento. Depois de um certo tempo que eu estava bebendo, eu vim a essa casa, eu fiquei aqui praticamente 7 meses e voltei às ruas novamente, mais inteiro, completo, limpo, completamente limpo. Não bebia mais nada, estava tranquilo, mas eu deixei o meu orgulho flutuar novamente, ele cresceu dentro de mim. E numa discussão à toa com minha filha, eu acabei arrumando uma briga violenta e me machucando e voltei ao álcool
para curtir aquela raiva. Conclusão, voltei a ser novamente o alcoólatra de sempre. Às vezes a pessoa já ficou bastante tempo em abstinência e acha que pode voltar a beber sem problemas. E é aí que acaba acontecendo a recaída. Voltei a trabalhar, voltei a estudar, casei e constituí família. E esqueci daquilo. Só tomava uns aperitivos de vez em quando, mas agora, depois com essa recaída que eu tive, foi quando eu aposentei que eu me senti que não tinha o que fazer. Então o que eu fiz? Em vez de procurar uma outra coisa, eu fui atrás de droga. Ou então, ela pode acontecer quando a pessoa passa por um momento difícil na vida e encontra os amigos no bar, ou ainda em muitas outras situações. O importante é que, depois da recaída, esta pessoa retome o tratamento. Não, veja bem, não é fácil. Recuperação não é fácil. Usar é fácil. O não usar que é difícil. Mas eu procuro me manter abstêmio, né? Hoje eu não tenho contato nem com um bombom de licor, eu não uso nem vinagre, um tempero de uma salada para que não me aguce aquele desejo, né? Porque a doença é muito traiçoeira e na realidade a distância da minha droga de preferência é o tamanho do meu braço. Então, eu tenho que estar sempre em vigília constante para que eu não possa. Eu tenho que sempre evitar o primeiro gole. Agora, é aquela velha história mesmo, é evitar o primeiro gole. Pra mim, né, eu vou dizer de mim, pra mim não dá mais essa vida. E hoje, eu vejo que tem outras coisas bem melhores que eu posso fazer sem ter que estar alcoolizada, bêbada, caindo. Você sabia que no Brasil o consumo de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos é proibido por lei? Embora seja comum menores de idade comprarem e ingerirem bebidas alcoólicas, esta é uma prática proibida. O problema é que a lei nem sempre é cumprida. Propagandas de bebidas alcoólicas. Há uma polêmica em torno dos efeitos das propagandas de cerveja entre as crianças e os adolescentes. Ao assistirmos às propagandas, verificamos que há um apelo ao consumo da cerveja, sendo esse associado a um estilo de vida jovem, descontraído, cheio de gente bonita, principalmente mulheres, onde todos parecem muito felizes. Quem não quer ter essa vida boa e feliz? Somos então levados a acreditar que ao consumirmos a cerveja estaremos, no mínimo, mais próximos desse tão sonhado estilo de vida. Ao andarmos pela cidade, verificamos que as propagandas estão nos outdoors. Ao ligar o rádio ou a televisão, lá estão elas também. Assim, vamos nos acostumando, decorando slogans e, sem perceber, vamos assimilando as ideias presentes nas propagandas. O Brasil, infelizmente, ainda é um país onde que se usa ícones da juventude brasileira para fazer propagandas de cerveja. É um país permissivo com propagandas como a que é a do Experimenta. As leis não funcionam, né? Qualquer criança hoje entra dentro do bar, compra um vinho, compra cerveja, compra bebida. Então, o conjunto desses fatores, mais a falta de informação dentro dos lares, mais a permissividade social, mais uma sociedade hoje que está injusta com a violência que existe, hoje o jovem está extremamente exposto e o álcool é a porta de entrada. Mas, a partir de agora, nós podemos pensar criticamente sobre o assunto. Já adquirimos muitas informações a respeito do álcool e sabemos que, apesar das propagandas mostrarem um lado bonito e feliz de se tomar cerveja, existem muitos problemas associados a esse consumo, principalmente se ele for excessivo, ou seja, em grande quantidade. Mas a questão não é a propaganda da cerveja, a questão é a decisão da sociedade brasileira sobre o álcool.
se isso é uma droga aceitável, não é aceitável e de que maneira ela deve ser tratada. Do ponto de vista da parceria, é de longe uma das drogas mais perversas que nós temos, pelo fato de ser aceita pelas leis brasileiras, é um estímulo, é um facilitador para que um garoto de 14, 15 anos faça sua primeira bebedeira. A cerveja está presente nas escolas, nos intervalos de aula, e é uma coisa lastimável. Agora, não é a questão da propaganda que resolve isso, é preciso saber se nós queremos que ela exista, se nós podemos aceitar que o jovem compre, que os bares vendam para menor de idade e da maneira com que é vendido. Essa é a grande questão que tem que ser debatida. As agências de propaganda e as empresas de bebidas estão interessadas em vender cada vez mais o seu produto e, portanto, precisam de novos consumidores. Mas cada um de nós tem uma importância muito grande na reflexão sobre o fato de quererem fazer a nossa cabeça. Nós já sabemos que podemos nos divertir sem ingerir bebidas alcoólicas e que, se optarmos por beber, devemos beber pequenas quantidades. Além disso, sabemos que não é a bebida que nos trará a felicidade, pois mesmo que a gente se sinta alegre ao beber, essa sensação passa quando passa o efeito da bebida e a nossa vida continua. Eu digo a vocês que estão ouvindo, esse depoimento, e hoje eu me encontro numa clínica internado, graças a Deus eu tive essa consciência e ainda deu tempo de estar aqui, procurando uma ajuda, procurando me manter limpo para ter uma vida saudável, uma vida digna de um homem. Hoje é isso que eu tenho encontrado aqui, e isso só veio de um desejo, de um real desejo de não usar nada, porque hoje eu descobri que Deus é bom, e não preciso mais usar nenhum tipo de substância química ou álcool para mudar o meu humor, para ser feliz, para fazer coisas que eu desejo fazer. Vamos então relembrar algumas situações em que não se deve beber. Se for menor de idade, se tiver doença hepática ou mental, se tomar medicação como antibiótico, analgésico, calmante ou pílula para dormir, se tiver uma história de problemas com bebidas, se estiver grávida ou amamentando, se for praticar esportes, dirigir ou trabalhar. Depois de aprendermos tantas coisas sobre o consumo de bebidas alcoólicas, é importante ainda que tenhamos claro que somos livres para escolher se queremos ou não beber. Quando formos a uma festa e alguém não estiver ingerindo bebidas alcoólicas, ao invés de tirarmos sarro daquela pessoa, podemos simplesmente respeitar a decisão dela e nos divertirmos juntos. Pois não é a bebida a grande responsável pela capacidade de qualquer pessoa se divertir. E, em algumas vezes, muito pelo contrário. E eu espero que, quando eu sair daqui, que essa vai ser a segunda vez que eu saia, eu não retorne mais como o primeiro, mas sim como um visita, para poder passar para o pessoal como é bom estar lá fora limpo, mas eu quero estar limpo, eu quero continuar limpo, eu preciso.